Armandinho formou o grupo de frevo Trio Elétrico Mirim em 1962 e em 1967 a banda de rock Hells Angels. Mas o que realmente deu um start na sua vida artística foi a vitória como bandolinista no famoso programa de TV A Grande Chance de Flávio Cavalcante em 1969. Em 1970 gravou seus 2 primeiros discos, um compacto duplo e um LP, ainda com o nome de Armando Macedo. Em seguida, juntou-se ao seu pai, Osmar, e aos irmãos Haroldo, Betinho e André para iniciar sua participação no trio elétrico de Dodô e Osmar, se tornando a partir daí uma marca registrada do carnaval baiano e dando sequência à tradição lançada pela Fobica em 1950 nas ruas de Salvador. Armandinho foi um dos fundadores da banda A Cor do Som, ao lado de Dade, Mo Carvalho, Gustavo Schroeter e mais tarde Ari Dias. O grupo se notabilizou pela alta qualidade instrumental, mesclando sonoridades de rock, jazz e música brasileira. Alcançaram um novo patamar de sucesso ao introduzirem faixas cantadas e estouraram nas paradas com canções como Beleza Pura, Abri a Porta e Zanzibar. Em 1981, Armandinho partiu para a carreira solo, ao lado, é claro, do projeto que continuava, do trio elétrico já rebatizado como Armandinho, Dodô e Osmar. Desde então, são 4 décadas de trabalho intenso, que está registrado em 19 álbuns solo. Sua discografia completa supera os 40 títulos. Consagrado em Montreux e constantemente apontado como um dos mais importantes músicos brasileiros de sua geração, Armandinho segue firme e forte, agora já como uma legenda viva da cultura da Bahia, honrando a tradição herdada de seu pai, Osmar. Se a gente fosse escolher um artista que, no meio de todo esse universo de produção musical e de talento que a Bahia tem revelado desde o princípio do que se poderia chamar música baiana, anos 60 e tal, eu acho, sinceramente, que tem muito pouca gente que pode sintetizar tão bem o que somos como povo, o que somos como cultura e o que somos como músico. Você não concorda comigo não, Armando? Ô, rapaz, prazer estar aqui com você, Carlos Borges, olha... É uma história grande, né, de vida, é uma história... E eu fico super feliz, né, de poder hoje estar contando, né, tanta história, tanta vivência, né, tanta coisa bacana nessa estrada toda aí. História que a maioria de vocês não sabem, até não conhecem nem o nome da pessoa que eu vou falar agora. Você precisa ter uma idadezinha acima dos 45, 50 para poder entender o que eu estou falando Mais aqui. ou menos da minha idade. Da né? nossa idade. Quer dizer, nós temos um pouquinho menos, mas tudo bem, né? Será? Tudo bem. Existia um grande comunicador do Brasil chamado Flávio Cavalcante. Esse cara era a Globo da época, o Faustão da época. O cara é uma audiência brutal. E esse cara tinha um amor pela música brasileira enorme. E ele realizava um programa que era o American Idol da época, era o The Voice da época, que se chamava A Grande Chance. Isso. Mas só quem ganhava a Grande Chance era o povo do Rio de São Paulo, porque era a maioria de que estava lá. Aí apareceu um cara de 15 anos, com uma cara assim, meio assim de roqueiro inglês, aquele cabelo liso. Meio Beatles. Meio Beatles, meio aquele menino dos Rolling Stones também, que tá numa capa de disco tocando bandolim, o banjo. Calado, quieto, tímido. Isso. E vai lá e ganha. Mas ganha como? Não foi cantando uma música, não foi A Noite do Meu Bem. Chorinho, bandolim. Me explica como é que você hoje, olhando para trás, vê esse momento da sua vida. Olha, a cada tempo eu fui valorizando essa apresentação. No começo, eu era tão normal, foi um momento, claro, né, de uma emoção muito grande, mas como eu fiz aquela coisa de bandolim, naquele programa e tal, eu ainda bem roqueiro, né, entrei por uma história, gravar os discos do trio elétrico, botar aquela onda rock e tal, eu esqueci um pouco essa coisa da Grande Chance, né, e a gente estava num período difícil, né, aquela ditadura, aquela coisa, e eu não gostava muito de quem atuava muito daquele lado ali, então eu esqueci um pouco aquilo.
Mas aí com o tempo e as pessoas até hoje, né, os contemporâneos, né, vêm lembrando. Em cada lugar que eu vou, cara, tem dias que é 2, 3 assim no banco, no mercado, em todo canto. Rapaz, aquele programa Grande Chance, aí tem gente que lembra os momentos, né, o que Flávio falou, eu digo, rapaz... Porque Flávio estava visivelmente emocionado. Flávio era um tradicionalista, ele era um tradicionalista. Então, um menino baiano chegar no Rio de Janeiro com um bandolim e estraçalhar do jeito que você estraçalhou, com todo respeito, não estou dizendo para puxar seu saco não, mas estraçalhava. Flávio ficou emocionadíssimo, chorou, que foi... E eu acho que aquilo, inclusive, faz parte do imaginário daquele momento. Mas, na verdade, o coração roqueiro de Armando era bem maior, né? Pena que nós não temos o vídeo, né? Eu procurei em todo canto. Descobri um dia aí, não é possível que não tenha esse vídeo, rapaz, mas é interessante isso, né? A gente passar por uma situação primeira minha. Me tiraram da escola. Meu primo Papal, era um primo que eu tinha, que me apresentou Beatles, Hendrix, ele vivia me mostrando essas coisas. E me levou, me matriculou aqui no A Caminho da Grande Chance. Então foi a partir daqui, eu ganhei aqui, já fiquei, né, o candidato de Salvador e tal. Então a partir daí eu saí da escola para encarar essa aí, famoso, né? Fiquei famoso aqui, depois fui para o Rio, tem essa apoteose no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 15 de maio, a uma semana do meu aniversário, né? Que é 22 de maio, eu ia fazer 16 anos. Flávio ainda fala, 16 anos incompletos e tal. E aqui, um ano antes, eu estava com 15 anos mesmo, quando ganhei. E eu vi aquilo, de repente estou eu lá, contratado da Rede Tupi Televisão, que era na época que fez Globo. O seu primeiro disco, né, na verdade? Meu primeiro disco, sai meu compacto, vendendo pra caramba em todo canto. Eu fui para uma loja de disco no Rio de Janeiro que vendeu 600 compactos só na sua tarde. você eu fui uma tarde de autógrafos e 600 compactos. Que loucura. Eu digo, é uma coisa de doido, né? Hoje em dia, para a gente vender 30 assim, CDs, né? Mas, enfim, foi um momento assim para mim, cara, que mudou, né? Eu passei um ano no Rio, depois meu pai me pegou, disse, você tem que estudar, tem que voltar para aqui. E eu só passo a voltar para o Rio, né? Quando o Moraes saiu dos Novos Baianos e tal, eu já tocava, né, no trio elétrico, a gente já tinha em 74, né, fundado praticamente a banda Armandinho, Dodô e Osmar, que a gente começa os carnavais. E quando eu vou para o Rio, já vou com a ideia de meu pai, com a fitinha, procure Gal Costa, grave essa música Jubileu de Prata, que era para comemorar os 25 anos do trio em 75. E nessa de procurar Gal, eu tava com o Moraes, né? Porra, Moraes, e aí e tal? Aí fomos em São Paulo, Moraes foi convidado para bater um papo lá na Continental, eu fui com ele e comecei a contar a história do trio elétrico. Aí o presidente da Continental, o Byton, se animou, vamos fazer o LP. E aí a gente já começa a gravar LP do trio, o Moraes falou, eu vou cantar o Jubileu de Prata. É quando nos anos seguintes do Jubileu eu trago o Moraes aqui pro trio elétrico. Quando ele viu o microfone, rapaz, vamos cantar o Jubileu de Prata? Vamos. Aí meu pai, quando olhou aqui, ele veio, primeiro cantor de trio elétrico, e começou cantando. Agora. E por que você não mostra pra gente o Jubileu de Prata aí agora um pouquinho? Né? Pra todo mundo se lembrar aí. Como é? Jubileu de prata, luz em cascata, explosão de alegria, multidão na folia, de todo lado, de fio a pavio, o frevo eletrizado, a loucura do trio. Que lindo. Há 25 anos em Salvador surgiu o frevo numa fobica. E o famoso trio, meu pai viajava, claro. Cara, ele fazia essas coisas, disse seu pai era um homem do coração maior no mundo. E você lembrou a Grande Chance? Eu fiz eu tinha um número ensaiando Moto Perpétuo Paganini que ele me fez aprender todinho. E eu toco de ouvido, né? Eu aprendi ouvindo na vitrola. Eu sei que quando chegou na época de eu fazer a final da Grande Chance,
Ele acordou um dia, estava lá na casa do meu tio no Rio, de madrugada, e meu filho, eu estava aqui pensando, se fazer um número só, um clássico, não é um grande número. Vamos fazer um popurrí, porque o júri, cada um gosta de uma coisa. Tem o Zé Fernandes, gosta de clássico. Seu pai era um danado, O filho hein? do Jacó do Bandolim gosta de choro. A outra O Sérgio lá gosta Bittencourt. de... Sérgio Bittencourt. Vamos pegar um popurrí. Aí meu pai é meu mestre, né? O cara que me preparou. E eu cheguei com aquele popurrí. No final eu toco a modinha do Sérgio Bittencourt, que vira frevo. E é eu e Dino, 7 cordas. Meu pai ainda me disse isso, não toque com orquestra. Você vai tocar com Dino. Ele procurou Dino, contratou Dino para fazer, que ele vai lhe deixar solto, ele vai seguir você. Vai fazer somente o seu... A orquestra vai formatar, você vai ter que seguir a orquestra, não vai ser bom para você. É você e Dino. Pronto, não deu outra, cara. Aí foi um numeraço, arrebentou a noite. E ganhou de no novo. E foi aquela loucura, né? Foi eu e Áurea Martins, né? Que foi a primeiro lugar. É engraçado que, como ela era bossa nova, e bossa nova era coisa do tempo assim, tinha um júri grande na final e o Nelson Mota no júri, a nota máxima era 5, ele me deu 4. Aí eu fiquei em segundo lugar. Por causa dele? É, a Áurea foi por causa dele. É engraçado que hoje em dia as pessoas entrevistam ele e perguntam, mas por que você foi? Ele, olha, era uma época de bossa nova. Eu quando vi aquele menino ser ovacionado pelo público, eu falei, ele já está feito. É, Nelson é um político. Né? Ele já está feito. Então eu quis dar o primeiro lugar para a Áurea. E pronto, mas foi para mim, foi o primeiro lugar. Inclusive, muita gente ficou meio revoltada. Chateada, né? Você era o primeiro, você não sei o quê. E o cara da gravadora ainda me falou, né? Rapaz, isso aí foi a melhor coisa, porque criou uma polêmica Uma celeuma, e tal. é verdade. Isso é bom, tudo isso... Mas vamos dar um pulo agora. Vamos falar de quando você assumiu a Cor do Som. Nessa formação, né, do Moraes sair do Novo Baiano, me chamou para tocar com ele. Dade saiu também do Novo Baiano. E eu começo a praticamente morar com o Moraes. Ele com os 2 filhinhos, Davi e Cissa, a mulher dele, Marília. E eu começo a morar com ele na casa. Comecei a fazer minhas primeiras músicas com o Moraes, Davi Licença, um chorinho, né, que a gente... Minha primeira composição com ele. É Davi Licença? Aí que eu comecei a perceber, né, a capacidade de Moraes, assim, e a facilidade de composição que ele tinha. Eu tinha umas brincadeiras no bandolim, ele estava lá, foi fazer um café na cozinha e eu fiquei brincando com... Bem assim, instrumentada, né? Aí ele voltou de lá na cozinha e disse, Armando, repita esse negócio aí, o que é isso? Eu falei, não é nada, é uma brincadeira minha aqui. Ele, brincadeira, hein, Moraes, é de brincar. Ele aí mandou, cai nesse choro que é de quinta do terreiro. E a desaforo dá na pele do pandeiro e dá no couro. E aí foi minha primeira parceria com o Moraes e eu não tinha essa coisa de ficar fazendo música. E todo dia o Moraes acordava fazendo uma música. Cara. E a Cor do Som nessa história? Aí a gente começa a juntar. Aí tinha eu na guitarra, Dade no contrabaixo, aí depois falta um baterista. Aí Dade conheceu tava tocando com Raul Seixas, Gustavo. Roqueirão, Gustavo, tinha uma bateria de 2 bumbos, eu já ficava vendo o Led Zeppelin, né? De porra, que loucura. Aí pronto, e a gente começa com o Gustavo assim, ensaiando. Mas por que os 2 primeiros discos da Cor do Som eram basicamente instrumentais? Porque quando a gente se juntou foi para fazer um trabalho instrumental. Ninguém cantava na Cor do Som. Eu não tinha a menor assim, coisa de ser cantor, de cantar. Era um negócio de instrumental tão forte que eu tinha, que o canto até hoje não é. Até hoje eu falo, né? O pessoal, olha, eu só sei cantar minhas músicas, porque eu não sou cantor de ficar cantando música de Roberto Carlos, nem Caetano. Eu vou... Mas por falar, e Caetano foi aí que entrou. Caetano com um presente para você. Foi. Ele foi lá em casa, a gente estava ensaiando na garagem, lá na Barra, no Rio de Janeiro, e já com os 2 discos instrumentais. Mas o que aconteceu é o seguinte, como a gente se via muito na época,
Aí a gente já falava, né? O pessoal da gravadora tem pedido, né? O Midani, porque vocês não gravam cantado? Olha, cantado pode dar outra projeção e tal. E a gente foi achando interessante, né? Ele, pô, aí Mu fez uma música cantada com Moraes, já tem uma minha. Dade me aparece com Abrir a Porta, que Gil deu pra ele. Aí pronto, um dia chega Caetano lá no nosso ensaio com Vinícius Cantuária. Aí ele disse, olha, eu trouxe, veja se vocês gostam. Aí começou, não me amarra dinheiro, não, e tal. Aí quando vi aquela linguagem baiana, né, e tal, eu disse, peraí, essa aí é minha. Essa aí é minha. Aí pensei em você e tal. Aí, rapaz, não deu outra. Eu comecei a fazer o arranjo, aquele... Aí fui viajando na música, gravamos. A música, a Warner foi a primeira coisa, o disco nem tinha um disco ainda, eles pegaram a gravação e soltaram nas rádios lá do Rio. A Warner era uma gravadora poderosa, né, chegando aqui no Brasil. Com muito investimento. Né? Eu sei que aí, em uma semana a música estourou no Rio de Janeiro. Aí foi infiltrando. A gente estava com o projeto Pixinguinha, que a gente fazia instrumental. E a gente ia fazer Pixinguinha, a gente, Johnny Alf, e o lançamento que ficava no meio da gente era Zizi Posse, que era lançamento na época. E a gente fazia essa. No primeiro logo, aí todo lugar que a gente ia viajando, a gente foi até o Nordeste, né, Rio, aí já Beleza Pura estourada. Aí já passaram, a gente abria o show, depois, final. Aí botaram a gente pro final. Aí fomos para Vitória do Espírito Santo, estourado. Não, isso era tudo teatrinho. Aí tinham que passar a gente para ginásios. Não teve jeito. Chegou em Salvador, a gente fez dentro do Castro Alves. No segundo dia, proibiram o Castro Alves, o governador fechou o teatro, né, vai ser na Concha, porque era uma semana inteira. Segunda, terça, quarta e quinta. E a Concha pegava muito. Foi acontecendo isso em todo lugar, até Manaus, cara. A gente chegou em Manaus, quando a gente foi fazer o segundo dia, estava cercado de polícia. O teatro, né? Vocês não entram aqui, não pode, não vai ter show aqui. Isso é um teatro histórico, isso aqui não pode ter essa multidão descabelada aí, arrebentando o teatro. Foi assim em todo canto. Aí a gente passou a ginásio. E sua alma de roqueiro ficou feliz nesse momento? Você claro. Percebeu que tinha a banda finalmente? Eu tinha paixão por Beatles, né? E eu quando vi aqueles filmes, Reis do Iê, 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 né? Todo mundo que tocava, né? Queria estar na pele apaixonava por aquilo ali, né, cara? Mas e isso aconteceu com a Cor do Som. Aquela perseguição dos fãs aconteceu com a Cor do Som. Aconteceu. E me bateu isso forte quando no Rio Grande do Sul, quando eu me vi num ginásio gigantinho, lotado, e para sair teve que esperar a polícia cercar a saída da gente. O ônibus que a gente entrava, eles tinham uma cavalaria para proteger, para as meninas não chegarem perto, e mesmo assim elas conseguiam trepar nas janelas para a gente poder passar. Quando a gente chegou no hotel, a quadra do hotel estava toda cercada para ninguém entrar no hotel até a gente chegar e se arrumar no quarto. Você acredita que quando a gente chega, eu estou lá no quarto do hotel, vejo aquela batida, pé. Quando eu abro a porta, 3 meninas, rapaz, escondidas, não sei como elas foram, subornaram lá um porteiro. Elas queriam entrar pro quarto. A porta dos fundos e foram até o meu quarto, cara. E entraram, eu recebia todas, né, e tal. Nós não precisamos entrar nesses detalhes, né? Não é? Não precisamos, mas a gente precisa ouvir. Pega alguma coisa desse momento da Cor do Som que é precioso para você. Porque eu começo a fazer música cantada, né? Eu conheço o Fausto Nilo lá fazendo com o Moraes, já vinha fazendo aquelas músicas Chão da Praça, Bloco do Prazer e tal. E lá com o Fausto, eu, pô, Fausto, quero fazer uma música com você. Ele me dá a música. Eu aí fiz a melodia, mandei pra ele. E ele fez. No azul de Jezabel, no céu de Calcutá, feliz constelação, é luz no corpo dela e tricolor colar. Agi maracatu, no azul de Zanzibar, ali meu coração, oh yeah. Zumbiu no gordo dela e mina aperta minha mão.
Alá, meu Only You. O mais interessante é que eu fiquei esperando, o Fausto falou, eu digo, olha, eu estou demorando com a letra que está faltando umas coisinhas, mas pode gravar a música do jeito que você me deu, pode gravar que eu estou seguindo piamente a melodia. Aí eu gravei a base toda dela e fiquei esperando. Chegou numa semana que o produtor falou, cara, não vai dar para esperar. Você vai ter que fazer essa música instrumental, faz um solo dela e a gente lança. Não dá para esperar essa letra, o cara não... Eu ligava para Fausto e ele falava, Armando, falta uma palavra. Oh, Jesus. Eu digo, ô Fausto, uma palavra, cara? Deixa que eu boto aqui. Um dicionário, abre aí qualquer coisa e acha essa palavra. Aí, rapaz, foi demorando, eu digo, vou gravar. De repente ele me liga lá do Ceará, do Orelhão. Armando, achei a palavra. Eu digo, como assim, cara? Eu caí na rua, tô aqui na rua, no Orelhão, no centro de Fortaleza. E caí, como é a palavra? Ele, rapaz, tinham dois caras conversando aqui e de repente se despediu um do outro e o cara voltou. Aliás, quando o cara falou aliás, ele aí, aliás, bazar da coisa do meu Only You. Aí eu não acreditei, ele falou. Aí ele mandou a letra pra mim, rapaz. Foi um sucesso, foi um sucesso. Não é? Pois é. E é uma letra, eu falei, Fausto, agora me explica aí e tal. Ele, olha, não tem explicação, é um surrealismo, é uma coisa que a gente viaja no tropical, né? No céu azul. No lúdico também, muito, né? No céu do Ceará, o céu da Bahia, o céu de Calcutá, Zanzibar. Aí botou esse nome Zanzibar, a música estourou. A gente fez Fantástico. Na época só tinha Fantástico e Chacrinha para fazer. Não tinha negócio de Globo de Ouro, ainda não tinha nada disso. E aí surgiu logo um bar em Salvador, Zanzibar. Zanzibar, claro. Aí pronto, o negócio ficou. Aí todo mundo passou a saber, até eu, né? De Zanzibar, dessa ilha e tal, lá do outro lado. Bom, vamos falar agora da sua vinda para assumir. Não digo o comando, porque seu pai estava vivo, estava tudo bem, seu irmão tocando com você também, mas para assumir, vamos dizer assim, um protagonismo, porque você já era uma estrela nacional, todo mundo já lhe conhecia no Brasil. Como é que foi assumir o trio elétrico e o legado de seu pai? Olha, tem uma coisa interessante com o trio elétrico, porque desde o primeiro ano, eu era contratado depois da Grande Chance do trio Jacaré, que virou Saborosa, de cachaça. Da garrafa. Então eles me contratavam, o André até fala no show, a peso de ouro, né? Porque o cara dizia, você ganha mais que a banda toda. Eu digo, é meu cachê, né? E tal. Eu sei que... Mas eu queria montar o meu trio. E eu sei que aí meu pai aí foi pra prancheta lá e tal, aí desenhou um trio e botou meu nome, Armandinho. Eu disse, não, meu pai, meu trio é Dodô e Osmar. E tal, e meu pai ficava meio coisa, não, meu trio é Dodô e Osmar, a gente tem que levar a história, porque eu no Rio eu falava que meu pai inventou o trio elétrico, neguinho curtia com a minha cara, lá na Tupi, neguinho, conte outra, baiano, daqui a pouco vai dizer que seu pai inventou a baiana do acarajé também, e tal, eu digo, rapaz, aí meu pai uma vez ele falou, eu levei meu pai lá, digo, meu pai, eles fizeram a mesma coisa, aí meu pai, vocês ainda vão conhecer essa história. E eu fiquei com esse compromisso comigo, porque desde menino na escola, quando eu dizia que meu pai inventou, porque o trio elétrico já era a razão do carnaval. Já era, lógico. E quando eu dizia que meu pai inventou o trio elétrico, eu levava cascudo, né? Pá! Pô, ninguém acreditava. E eu tinha isso, pô, meu pai era uma importância tão grande que eu dava para isso, que meu pai queria meu nome, ele fez meu trio com 10 anos de idade, ele botava meu nome lá, Osmar apresenta seu filho Armando, Dodô e Osmar os Foliões e tal, é o letreiro que tem, a única coisa que eu tenho desse trio é essa foto. E aí, eu ficava com isso, eu digo, não, é Dodô e Osmar, é o meu trio. Aí ele conseguiu o patrocínio, falando na época, Antônio Carlos Magalhães, governador, e ele aí foi contando a história do trio, aí a história foi mais forte realmente. Sim, claro. Aí ele fez, né, conseguiu o patrocínio, trio elétrico Dodô e Osmar e tal, não sei o quê. E quando eu fiz o disco, eu que fiz o disco Jubileu de Prata, e aí fiz um disco e botei trio elétrico Dodô e Osmar, digo, eu quero a foto deles dois, igual dois alto-falantes aqui, Dodô e Osmar, a Fobica, que ele mandou pintar toda, deixar toda bonitinha pra gente lançar, e o nome Jubileu de Prata, que era a música, né? Dos 25 anos. Meu pai, quando pegou a capa, fez, mas meu filho, você que gravou o disco,
Como é que não tem seu nome, sua foto aqui na capa? Como é que não tem você? Ele não acreditava. Ele disse, não, meu pai, essa é a minha homenagem. Inclusive, atrás, eu botava Osmar cavaquinho, que era cavaquinho, né? Dodô violão. Dodô nem tocava, né, no disco. Meu pai ainda tocava alguma coisa, mas eu queria que o disco fosse deles, né? Eu botava o meu nome de Haroldo, meus irmãos, eu botava tudo depois. Dodô e Osmar em cima e tal. Quando a gente foi fazer o segundo disco, meu pai não se conformou com isso. Porque meu pai dizia, ele inclusive fez o trio elétrico nesse ano que eu não queria e botou meu nome bem grande. Eu ficava até com vergonha, eu digo, porra, velho, meu nome bem grande. E botava Dodô e Osmar pequeno. Ele, não, o trio quem faz sou eu, era ele na metalúrgica e tal. Aí chegou pra mim e fez, ó, segundo disco, se você não botar o seu nome, eu não vou autorizar Dodô e Osmar. Não vou querer que... É você que faz, é você que está no Rio, é você que é o músico. Por que é que você não quer assumir que o disco é seu, que é você o solista, o disco é basicamente instrumental? E eu ficava achando que parecia que não era um direito meu, né? Eu estou aqui usando a história de Dodô e Osmar, né? Todo um legado ali. Mas você era o orgulho de seu pai. Não é, rapaz? Mas eu sei que aí o Rogério Duarte era o artista plástico lá, era quem fazia a capa. Eu contei isso pra ele. Rogério Duarte ouviu e fez, Armando, eu já escutei o disco. É você o solista, é você que grava. Por que é que não tem seu nome? Seu pai tá certo. É isso mesmo, vamos, deixa a capa comigo. Aí ele fez, botou, olha, bote meu nome pequeno, deixa comigo, eu faço. E ele fez, botou minha foto e botou lá o trio elétrico, que era Fobica, ainda em cima do caminhão, e botou meu nome embaixo, aí ficou, né? E aí a gente foi aceitando, até quando o Moraes fez a música Abra Elas de Caminho, para depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar, aí ficou essa coisa, Armandinho, Dodô e Osmar, um nome só. Né? Então eu... Mas você pode se sentir responsável e merecedor do reconhecimento de que foi o seu trabalho, foi a sua celebridade como solista, tudo que você construiu como Armandinho, que ajudaram a fazer com que o trio elétrico virasse mito, virasse ícone. E ganhasse essa história, né? Porque ninguém ia saber, era como eu falei, ninguém sabia, né, quem inventou aquele negócio, né? Que nem quem inventou a baiana do acarajé, então ninguém ia ficar uma história assim, mas uma coisa assim, da onde veio, né? Eu acho que segurar essa coisa, o nome Dodô e Osmar. Hoje em dia eu sou Dodô, eu sou Osmar, o pessoal me chama, aí Dodô Osmar, filho de Dodô e Osmar. Não, chamar você de Dodô e Osmar. Oi, Dodô e Osmar. Agora pega aí, mostra pra gente, dá mais uma palhinha de música pra gente aí. Você já no trio, você já consolidado como Armandinho, Dodô e Osmar, uma música que lhe lembra aqueles momentos. Eu fiz, no segundo disco, o primeiro realmente é a homenagem a Dodô e Osmar. Eu fiz as músicas do repertório de meu pai, tudo aquilo que ele tocava, aqueles frevos dele, aquela história toda, que é daí que o Moraes tira o doble morse e faz a letra e muda para Pombo Correio. Né? Essa era uma música de meu pai que eu já ouvi a vida inteira lá e a gente fazia... Pombo Correio, voa ligeiro. Então, ele faz a letra e a música, né? Estouro nacional. Cresce, o Moraes começa a contar história, né, em músicas. E eu também com essa... Eu falei para Moraes nos últimos tempos, eu digo, ô Moreira, eu aprendi tanto essa coisa de composição com você. Você me ensinou tanto, né, a acordar compondo, a dormir compondo, sabe? Todo dia eu componho, eu abro o celular e faço um trechinho, faço uma coisa, outra. Por esse hábito que ele deu, né, de você criar, de fazer música. E eu começo a fazer as minhas músicas, né? E começo com Fausto Nilo mesmo, além de Zanzibar,
eu fiz lua no mar vendo a canoa passear. E a vida boa passar no réu que ia. Coração, será que tá boa? Na paz, depois na paz, eu quero paz. Aonde você vai, meu sonho vai. Ei. Essa aqui toca sozinho, né? Rapaz, eu seria capaz de ficar conversando com você aqui por horas a fio, entendeu? Mas eu não gosto de editar esse programa, eu não gosto de cortar nada, então eu vou ter que me despedir de você agora, dizendo que é um grande orgulho, um prazer para todos aqueles que amam a música brasileira, que amam a arte da música na Bahia, que já é uma outra história, ter você como representante disso daí, atravessando do bandolim do menino de 15 anos ao gênio da guitarra que é reverenciado pelo Brasil inteiro e fora do Brasil, porque eu até hoje não me perdoo no Japão, nós temos um evento no Japão, e não me perdoam, porque você não foi ainda, tem que ir. Ainda não fui. E eu quero levar isso aqui porque tinha até pedido o bandolim, né? Mas eu falei, olha, a guitarra baiana me representa mais, porque eu transformei esse instrumento numa guitarra, esse conceito de guitarra, eu botei uma quinta corda, eu dei o nome, porque eu falei, eu já expliquei isso. Cavaquinho elétrico ia ser qualquer cavaquinho eletrificado, lá o pessoal do samba, então cavaquinho elétrico. Mas você falar guitarra baiana... É outro instrumento. É você dar a origem, né, do instrumento, é você dirigir ele. A guitarra baiana é uma marca. E que tem uma sonoridade completamente própria. Própria. Um estilo musical. A gente chama da música trieletrizada, né, que praticamente, como um trio virou um palco de tudo, hoje, né? Porque é um palco de som, de luz, de LEDs, de toda a tecnologia. De performance, do Diaba 4. Virou um palco de tudo, de dança, de música, de... Mas o nosso não, o nosso traz essa marca da música, a marca dessa guitarra. Eu toquei muito com o Stanley Jordan, fiz mais de 20 shows com ele, e tem um depoimento no meu, um documentário que o Daniel Talento fez meu, que eu achei o mais completo da minha história, e que o Stanley Jordan fala, aí que eu vi, porque eu viajei muito com ele, mas ele quase não falava, ele não é muito de conversa e nem eu falo inglês, né, também. Só oi e tal, só... Hello e umas acabou. Coisas, Mas aí, rapaz, eu vendo ele falar, eu achei interessante, porque é um cara que veio de fora, não me conhecia de antes, e ele falando de mim isso. Ele falou da minha referência com outros guitarristas, ele fala Hendrix, fala... Jimmy Page e tal, mas ele fala outros dois que eu nem conheço, como se eu tivesse uma ligação. Eu tenho com esse todo, mas aí ele diz, mas ele tem isso tudo, mas ele tem uma linguagem própria, uma característica dele, que é o que ele gostava de ouvir, que eu faço o Hendrix com ele, o Little Wing e tal. Então... É muito bacana você ouvir isso com quem vem de fora. Eu toquei com o Stanley Clarke também, né? Aqui fiz um show com ele no festival. Eu e ele, né? Então, e os caras, eu vejo que é uma coisa diferente para eles. Do jeito que eu toco. Sim, e é uma coisa som. de uma riqueza melódica, de uma característica que eu considero completamente única e original. Não tem nada que se pareça com a guitarra baiana, nada. A sonoridade é própria. É um pouco cavaquinho? É um pouco guitarra elétrica? É um pouco violão elétrico? Pode ser. Mas o que é mesmo? É guitarra baiana. É guitarra baiana. Essa mistura, você falou, cavaquinho, bandolim, mas que não é nem o Valdir Azevedo, nem o Jacó. É outra história. Então isso aí merece um nome. E esse nome é guitarra baiana. Guitarra baiana. Gente, eu nem preciso dizer a vocês o prazer que a gente teve de estar com o Armando Macedo aqui, do que ele representa para a música do Brasil, no mundo do Brasil, no Brasil, e desse orgulho enorme que a gente tem de dizer, esse cara é meu conterrâneo. Opa! A gente volta no próximo O Que É Que a Bahia Tem.